No piscar de olhos, o destino pode dar uma guinada extraordinária, transformando momentos comuns em espetáculos de pura sorte. De fugas milagrosas a encontros sobrenaturais, essas almas afortunadas experimentaram a loteria da vida de maneiras impressionantes. Prepare-se para ficar chocado enquanto revelamos uma coleção de momentos de tirar o fôlego capturados em vídeo, mostrando algumas das pessoas mais sortudas já registradas. Número 1. Um acidente com uma bicicleta. Um incidente engraçado foi capturado em vídeo e compartilhado no Instagram. Enquanto estacionava sua moto, o entregador enfrentou uma situação inesperada que pode deixar você boquiaberto. Ele estacionou próximo a um buraco sem perceber e, em um deslize de segundos, sua moto caiu no buraco. Mas não tema! Nosso herói teve reflexos rápidos, pulando para o outro lado com agilidade e evitando o desastre. Felizmente, ele saiu ileso, mas a moto certamente precisaria de alguns reparos. Número 2. Equipe da NASCAR. Para os fãs de NASCAR, já testemunharam algum momento que fez seu coração pular uma batida? Pois bem, durante a corrida do playoff em Homestead, Miami, os membros da equipe de um piloto quase foram vítimas de um desastre. A apenas 21 voltas do fim, o líder da corrida estava se aproximando da área de pit stop. Tensão no ar. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado quando o campeão defensor, Kyle Larson, colidiu com ele, causando um giro inesperado. Esse movimento poderia ter sido catastrófico para os membros da equipe, mas com reflexos rápidos, eles saltaram para fora da zona de perigo. Um dos membros chegou a pular por cima do muro para se salvar. Número 3. O arremessador Matrix. O arremessador Colin McHugh do Houston Astros teve que canalizar seu Keanu Reeves interior, desviando de uma bola em alta velocidade. Kendrys Morales do Oakland mandou uma bola em linha reta na direção de McHugh, mas com reflexos incrivelmente rápidos, o arremessador se dobrou para trás, evitando o impacto como um verdadeiro herói de ação. Foi como desviar de balas, mas no campo de beisebol. Número 4. Um trabalho de construção mal feito. Trabalhar na construção já traz seus riscos naturais, mas os que trabalham com moldes de concreto costumam se sentir um pouco mais seguros até que... Não. Esse trabalhador estava tendo um dia normal até que o teto de concreto que estavam moldando desabou como um castelo de cartas. Felizmente, a estrutura de metal estava no lugar, protegendo os trabalhadores que estavam no chão. Número 5. Homem quase é empalado por galho. Muitos de nós adoramos sentar sob a sombra de uma árvore, mas esse homem provavelmente nunca mais verá as árvores com os mesmos olhos após essa experiência de quase morte. Filmado em um local não revelado, o homem estava parado do lado de fora, segurando um guarda-chuva vermelho, quando avistou um enorme galho vindo em sua direção. Com reflexos rápidos, ele se jogou no chão, evitando ser empalado por um tris. Em choque, ele se ajoelha e olha para o galho caído, incrédulo. Graças a seus reflexos e a um golpe de sorte, ele saiu ileso. Número 6. Homem quase cai de uma escada. Nesse vídeo, um entusiasta de projetos caseiros estava trabalhando diligentemente quando a escada em que estava escorregou. Mas espere! Aqui é onde o milagre acontece. O homem, rápido no raciocínio, agarrou-se a uma plataforma forte, enquanto sua família correu para colocar a escada de volta e salvar o dia. Número 7. Parede desmoronando. Lembra daquele ditado? Você colhe o que planta? Esse vídeo viral no Instagram vai te fazer balançar a cabeça em concordância. Em um cômodo fechado, um homem começou a chutar uma parede com raiva. Após várias tentativas, a parede finalmente cedeu. Mas é aí que o problema começou. Ao tentar sair, ele escorregou e quase foi soterrado pela parede que desmoronava. Felizmente, ele conseguiu escapar a tempo. Número 8. Jerry evita a morte congelada. Aos 98 anos, cercado pela família, ou uma morte instantânea enquanto faz algo incrível? Difícil de dizer, mas podemos afirmar uma coisa: congelar lentamente e se afogar não estão na lista de opções ideais. Jerry estava a 1 segundo de uma morte gelada ao atravessar uma ponte de neve com água correndo por baixo. Com reflexos ágeis, ele conseguiu recuperar o equilíbrio e escapar do destino mortal. Número 9. Bola de beisebol pega a tempo. Durante um treino de rebatida, uma bola voou diretamente em direção ao repórter da ESPN, Kenny Mayne. Mas, para sua sorte, Evan Longoria estava por perto e, com reflexos incríveis, pegou a bola com a mão, salvando o repórter de um possível desastre. Número 10. Jeep e trem.
Um Jeep 4x4 ficou preso nos trilhos de um trem enquanto um trem expresso se aproximava. O motorista tentou desesperadamente tirar o veículo dos trilhos, mas quando o tempo acabou, ele foi forçado a abandonar o carro e correr para salvar sua vida. O trem passou por cima do veículo, arrastando-o para longe, mas o motorista conseguiu escapar ileso. Número 11. Policial sortudo. Ao atender a chamada para proteger e servir, este atento policial estava em uma patrulha extra ajudando motoristas em dificuldades. O vídeo mostra um grande veículo com o logotipo da Amazon Prime tentando passar por outro caminhão. O impacto ocorre e, em uma fração de segundo, os trailers do caminhão colidem, explodindo em pedaços que voam em direção ao policial. Graças a seus reflexos rápidos e habilidades de direção, ele conseguiu evitar o desastre por um triz. Número 12. Colisão de viatura policial em Rockwall. Nossos agentes de segurança colocam suas vidas em risco todos os dias, e por isso devemos ser gratos. Um policial de Rockwall e duas testemunhas inocentes se viram em uma situação de risco de vida para a qual não estavam preparados. Tudo começou com um carro quebrado e uma mulher envolvida em um acidente. O que ninguém sabia era que o verdadeiro perigo estava se aproximando. Um caminhão de 18 rodas apareceu e, ao tentar desviar, colidiu com 3 veículos, inclusive a viatura da polícia. No meio do caos e da devastação, é impressionante que ninguém tenha se ferido gravemente. Número 13. O russo mais sortudo do mundo. Embora alguns não acreditem em anjos da guarda, este homem certamente agradeceria ao seu pelo resto da vida, pois este acidente deveria ter sido fatal. Ele decidiu ultrapassar um ônibus na estrada, mas não olhou para a frente antes de mudar de faixa. Assim que mudou, colidiu com um veículo que se aproximava rapidamente. Seu carro teve o para-brisa quebrado, o teto desabou e foi empurrado de volta para sua faixa. O caminhão que bateu em seu carro era muito mais pesado, mas milagrosamente, o motorista saiu sem nenhum ferimento. Número 14. Adolescentes quase escapam. 2 adolescentes se envolveram em uma perseguição policial em alta velocidade nas movimentadas ruas de Minneapolis, no estado de Minnesota. A emoção estava em alta enquanto eles tentavam fugir do alcance da polícia. No entanto, o jovem motorista perdeu o controle do veículo a uma velocidade impressionante de 150 km por hora, fazendo o carro bater e voar de uma ponte. O motorista era um menino de apenas 14 anos, e a perseguição terminou 2 minutos depois do acidente. Mas a história não acaba aí. Esses corajosos adolescentes não desistiram facilmente. Após o impacto, eles saíram correndo do carro e tentaram fugir a pé. Eles certamente devem agradecer por estarem vivos hoje. Número 15. Motorista leal. Um motorista de van ficou preso nos trilhos de um trem com o portão da passagem começando a descer. A maioria das pessoas garantiria sua própria segurança primeiro, mas, surpreendentemente, esse motorista decidiu começar a descarregar a mercadoria da van. Isso não foi a escolha mais inteligente, mas, felizmente, um policial correu para ajudá-lo, acenando freneticamente e gritando para alertá-lo sobre o perigo iminente. Juntos, eles conseguiram mover a van para longe dos trilhos a tempo, e segundos depois, um trem colidiu com a van, arremessando-a para longe. Graças à rápida ação do policial, o motorista saiu ileso. Número 16. Incrível quase acidente com uma criança. Um garoto e seu responsável desembarcaram de um ônibus e se reuniram à beira da estrada, sem saber do perigo iminente. De repente, o menino correu para a rua e algo inimaginável aconteceu. Um enorme caminhão vermelho e branco vinha em alta velocidade, passando a poucos centímetros da criança. Felizmente, o motorista teve reflexos rápidos e conseguiu frear, parando seu enorme veículo a poucos metros do menino apavorado. Número 17. Trem contra caminhão. Como em uma cena de teatro de suspense, este momento estranho se desenrola lentamente diante de um casal que estava pacientemente assistindo à distância. Eles perceberam que se o trem colidisse com o caminhão, o enorme veículo seria lançado diretamente em direção ao carro deles. Eles agiram rapidamente, dando ré no carro para evitar o desastre iminente. E como esperavam, o trem colidiu com o caminhão, que rolou livremente em direção ao local onde estavam parados anteriormente. Foram salvos graças ao pensamento rápido. Número 18. Repórter quase atropelado. Este dia era para ser como qualquer outro para um repórter trazendo as últimas notícias das ruas, mas acabou tendo uma reviravolta.
Enquanto cobria o descarrilamento de um trem na área da Baía de São Francisco, outro veículo perdeu o controle e correu em direção ao repórter e à equipe de filmagem. Graças aos instintos rápidos do cinegrafista, o desastre foi evitado. O cinegrafista gritou para o repórter sair do caminho, e por um triz ele conseguiu evitar o carro que vinha em sua direção. Número 19. Homem pula de caminhão caindo. Neste próximo evento, temos um motorista corajoso que enfrentou uma situação de vida ou morte quando o desastre o pegou de surpresa. O caminhão que ele dirigia começou a inclinar perigosamente em direção a um barranco. Sabendo que não tinha tempo a perder, ele tomou uma decisão rápida que determinaria seu destino. Sem hesitação, o motorista abriu a porta do passageiro e pulou para a estrada abaixo, escapando por um fio. Número 20. Pedestre sortudo. Um pedestre esperava no semáforo quando, de repente, um SUV apareceu do nada, ignorando o sinal vermelho como um verdadeiro demônio da velocidade. Um carro que vinha da esquerda colidiu com o SUV, fazendo-o girar descontroladamente. Como se estivesse em câmera lenta, o SUV foi em direção ao pedestre, que escapou por poucos centímetros. Felizmente, as estrelas estavam alinhadas para esse pedestre naquele dia, mas fica o aviso: respeitar os sinais de trânsito pode ser a diferença entre a vida e a morte. Número 21. Parada de trânsito perigosa. Era uma manhã ensolarada de segunda-feira na Fairfax County Parkway, quando um policial estava calmamente realizando seu dever de proteger e servir. Enquanto ele conversava tranquilamente com o motorista pelo lado do passageiro, algo inesperado aconteceu. Do nada, um BMW em alta velocidade, a mais de 190 km por hora, apareceu. Por sorte, o policial conseguiu pular para um lugar seguro no último segundo, quando o BMW colidiu com um sedã maior e, logo em seguida, rodopiou até bater em uma viatura policial próxima. O carro passou por ele por muito pouco, mas o policial sobreviveu sem ferimentos. Número 22. Buraco se abrindo. Neste vídeo, um homem em uma caminhada comum em direção a uma loja enfrenta uma reviravolta extraordinária. Enquanto ele caminhava despreocupado sobre uma superfície de concreto, o chão de repente cedeu logo após ele dar o último passo. A expressão de choque em seu rosto diz tudo sobre o que poderia ter acontecido, mas felizmente ele saiu ileso. Número 23. Cobra versus mãe protetora. Às vezes, ter sorte é ter uma mãe heroína, como foi o caso dessas meninas. Mesmo sem capa de super-heroína, essa mãe salvou suas filhas de 2 cobras venenosas na Austrália. As garotas estavam inocentemente pendurando roupas do lado de fora quando uma cobra se aproximou perigosamente. Em um rápido movimento, a mãe puxou a filha para longe da situação perigosa. A outra menina, embora assustada, correu para a mãe e também foi protegida. Felizmente, todos escaparam sem ferimentos. Número 24. Bode veloz. A Nova Zelândia pode ser famosa pelo rugby e pela haka, mas também é lar de muitas ovelhas, cabras e bodes. Neste vídeo, uma criança brincava feliz tentando pegar um galo, quando, de repente, um bode aparece correndo em sua direção a toda velocidade. Parecia que o menino seria atropelado pelo animal, mas sua supermãe agiu rapidamente, pegando seu filho nos braços e tirando-o do caminho do bode no último instante. Número 25. Caminhão caindo e trabalhador desatento. Para quem adora assistir a máquinas poderosas em ação, este vídeo vai te deixar na ponta da cadeira. Um caminhão estava sendo carregado em um navio quando os trabalhadores fizeram uma escolha perigosa. Optaram por correntes de baixa qualidade em vez de usar cintas de segurança adequadas. Uma a uma, as correntes começaram a estalar. Um trabalhador, sem saber do perigo, passou bem embaixo do caminhão suspenso. Pouco depois, o caminhão despencou. Mas, milagrosamente, o trabalhador já havia saído de baixo e ninguém se feriu. Agora é hora do tópico curioso. Nesta foto, vemos uma mulher sendo atingida por uma caminhonete. A história por trás dessa foto é que ela estava atrás do carro tentando fazer uma selfie, quando o carro engatou a ré e lhe atingiu em cheio. Mas o que aconteceu depois foi surpreendente e um verdadeiro alívio. Ao invés de ser atropelada, a mulher acabou sendo arremessada para dentro da caçamba da caminhonete. No final, todos ficaram bem e a mulher sem nenhum ferimento. Número 26. Falha hidráulica. Sabemos que caminhões pesados dependem de seus sistemas hidráulicos, mas, nesse caso, tudo deu muito errado. Quando a caçamba do caminhão atingiu seu ponto mais alto,
O cilindro hidráulico não suportou a pressão e falhou catastroficamente. O resultado foi desastroso. Toda a carga na caçamba levantada caiu sobre o caminhão. Por sorte, a caçamba não atingiu a cabine por poucos metros e o motorista saiu sem nenhum arranhão. Número 27. Mergulhadores escapam de ataque de tubarão. Na costa de Palm Beach, Flórida, mergulhadores da Walker's Dive Charters tiveram um encontro inesquecível com um enorme tubarão branco. Enquanto exploravam o Recife, eles se depararam com o que seria um espetáculo raro. Encontros com tubarões brancos no sul da Flórida são extremamente incomuns, acontecendo apenas 1 ou 2 vezes por ano, o que tornou essa experiência ainda mais extraordinária. Apesar do perigo iminente, todos os mergulhadores tiveram muita sorte e saíram dessa aventura ilesos. Número 28. Detritos de helicóptero. Imagine uma praia tranquila na região de Odessa, na Ucrânia, que de repente se transforma em um caos quando um helicóptero pousa no local de acampamento. As famílias que estavam debaixo de guarda-sóis tentavam se abrigar quando o helicóptero pousou com uma rajada de vento poderosa. O ar levantou os itens da praia, transformando guarda-sóis e outros objetos em projéteis perigosos. Uma câmera gravava quando um guarda-sol voou em direção a uma mulher e seu filho, quase os atingindo antes de cair ao lado. Felizmente ninguém se feriu nesse incidente de risco. Número 29. Fotógrafo escapa de crocodilo. A dedicação ao trabalho é admirável, mas até isso deve ter seus limites. Este fotógrafo corajoso se encontrou em uma situação de arrepiar, ao lado de um crocodilo feroz nas margens da famosa Ponte dos Crocodilos, na Costa Rica. Com coragem, o fotógrafo atraiu o crocodilo com pedaços de carne, determinado a conseguir o clique perfeito. Mas o que ele não percebeu foi que estava a segundos de ser atacado. Os amigos que o acompanhavam filmaram o momento em que o crocodilo se aproximava perigosamente, até que gritaram um alerta. Por sorte, o fotógrafo pulou para longe no último segundo, evitando o ataque. Ele conseguiu capturar fotos incríveis, mas com certeza pensará 2 vezes antes de arriscar tanto novamente. Número 30. Urso perseguindo ciclista. Alguns parecem ser mais sortudos que outros, e este ciclista é um exemplo disso. Ele estava pedalando por uma trilha de terra em Montana quando foi surpreendido por um urso preto. O urso começou a persegui-lo em uma corrida alucinante, enquanto o ciclista pedalava por sua vida. Alguns dizem que o urso foi assustado antes, outros acreditam que ele estava de fato atrás do ciclista. Seja como for, a cena era aterrorizante. Mas no final o ciclista conseguiu escapar sem ferimentos. Número 31. Surfista sortudo. Ondas altas são perfeitas para o surf, mas o surfista profissional Matt Wilkinson pode discordar disso após um susto que quase o fez virar comida de tubarão. Ele escapou por muito pouco das mandíbulas de um tubarão branco de 2,5 metros, tudo graças aos olhos atentos de um drone que estava sobrevoando a área. O operador do drone avistou o tubarão se aproximando rapidamente de Matt e, em questão de segundos, usou o alto-falante para alertar todos para saírem da água. O tubarão chegou muito perto do surfista, mas, para alívio de todos, mudou de direção no último segundo. Número 32. Nadador sortudo. As praias da Flórida podem parecer um paraíso, mas escondem um mundo cheio de maravilhas logo abaixo da superfície das ondas. Graças a imagens de drone, podemos ver uma cena de arrepiar. Um grande tubarão-martelo nadando a poucos metros de um nadador completamente alheio ao que acontecia ao seu redor. No inverno de 2020, um tubarão-martelo de quase 2 metros de comprimento se aproximou desse nadador despreocupado. O vídeo, que tem como trilha sonora a famosa música You Can't Touch This, de MC Hammer, adiciona um toque de humor ao encontro que poderia ter sido fatal. Embora ataques de tubarões sejam raros, essa pessoa foi extremamente sortuda. Número 33. Anjo ao resgate. Este próximo caso desafia nossas crenças, pois o que aconteceu é nada menos que extraordinário. Capturado por uma câmera de trânsito, o que parecia ser uma colisão fatal entre um caminhão e uma moto, teve uma reviravolta surpreendente. O caminhão avançava em direção ao motociclista distraído quando, de repente, uma figura angelical parece se materializar do nada. Como em uma intervenção divina, essa presença misteriosa teletransporta o motociclista para um local seguro, a poucos metros do impacto iminente. Embora não tenhamos todas as respostas, uma coisa é certa. Esse motociclista foi incrivelmente sortudo. Número 34. Metal incandescente.
No mundo fascinante e perigoso das fundições de metal, existem fenômenos chamados de cobras de metal. Embora pareçam espetáculos hipnotizantes, essas formações de metal derretido representam uma ameaça séria para qualquer pessoa nas proximidades. Imagine um rio de metal incandescente fluindo com intensidade feroz, capaz de causar queimaduras graves em qualquer um que se aproxime. Em uma fábrica na Polônia, testemunhamos um exemplo desse fenômeno, onde o metal, ao sair dos rolos, formou um grande anel em chamas. No entanto, um trabalhador distraído quase foi atingido por essas cobras de fogo, escapando por poucos centímetros. Número 35. Touro perseguindo motociclistas. Durante uma sessão de treino de motocross, alguns pilotos se depararam com um adversário inesperado, um touro furioso. O que começou como um dia de diversão rapidamente se transformou em uma corrida por suas vidas. Um dos motociclistas registrou o momento em que o touro os perseguia pela trilha estreita. Os pilotos aceleraram ao máximo, tentando fugir do animal poderoso. Cada curva representava um novo momento de tensão. Mas, por sorte, todos conseguiram escapar ilesos dessa intensa perseguição. Número 36. Provocadores de ursos. Algumas pessoas simplesmente parecem testar a sorte de maneiras inacreditáveis, e esses indivíduos definitivamente estavam se arriscando demais. Eles tiveram a ideia ridícula de provocar um urso que estava saindo da hibernação. Continuaram provocando o animal até que o urso, enfurecido, começou a persegui-los. Felizmente, eles conseguiram escapar a tempo, mas essa história poderia ter terminado de forma muito diferente. Número 37. Tigre em fuga. Imagine você e um amigo andando de bicicleta ao entardecer, aproveitando a brisa fresca, quando, de repente, avistam um tigre vindo em sua direção. Com certeza, você iria apertar os pedais e acelerar, tentando fugir dessa fera. Quando finalmente chegaram a um lugar seguro, puderam respirar aliviados e agradecer a sorte por terem escapado dessa caçada inesperada. Número 38. Mulher no recinto dos leões. Se você conhece as histórias da Bíblia, deve lembrar de Daniel, que foi jogado na cova dos leões e sobreviveu. Esta mulher, porém, decidiu recriar essa cena nos dias de hoje, entrando no recinto dos leões no zoológico do Bronx. Embora tenha sido uma decisão extremamente perigosa, ela saiu ilesa da primeira vez. E, surpreendentemente, ela repetiu o feito um ano depois, saindo novamente sem ferimentos. Se você não tiver a mesma sorte que essa mulher, é melhor não tentar algo parecido. Número 39. Homem-zebra. Todos nós concordamos que os brincalhões fazem um ótimo trabalho em nos fazer rir, mas na busca por diversão, às vezes se colocam em situações muito arriscadas. Um grupo de amigos decidiu se disfarçar de zebra e entrar no meio de um grupo de zebras de verdade. Porém, não contavam que leões estavam caçando na área e acharam que a zebra disfarçada seria um bom almoço. Quando os leões atacaram, os homens rapidamente abandonaram suas fantasias e correram para salvar suas vidas, escapando por pouco dos felinos famintos. Número 40. Turista perseguido por guepardo. Existe uma regra simples em reservas naturais. Nunca saia do seu veículo, especialmente quando há animais por perto. No entanto, algumas pessoas adoram desafiar o perigo. Um turista deixou seu carro para observar de perto um grupo de guepardos que estava se alimentando. Como ninguém gosta de ser interrompido durante o almoço, os guepardos começaram a persegui-lo. Imagine ser perseguido pelo animal mais rápido do mundo. Incrivelmente, o turista conseguiu correr de volta para seu carro e escapar, deixando todos surpresos com sua sorte. E assim encerramos a lista dos momentos mais sortudos capturados em vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo emocionante e informativo como este. Ative o sininho para nunca perder um vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.